Capítulo 22. Estava chovendo quando Sadie chegou ao seu bairro. Finos dardos prateados inclinados sob a luz dos postes. Poças se formavam ao longo da rua e cada carro que passava fazia água respingar para os lados. Sadie tinha pensado que a corrida para casa lhe faria bem, mas não estava com a mente mais clara do que quando deixara o Fox and Hounds, apenas com as roupas mais encharcadas. Disse a si mesma que pelo menos as coisas não ficariam muito piores, que não havia nada que uma ducha quente não pudesse resolver, mas quando se aproximou do seu prédio, notou alguém parado nas sombras debaixo da marquise da entrada. As pessoas geralmente não ficavam na chuva por diversão, e ele ou ela, era impossível dizer de onde Sadie estava. Tinha a aparência distinta de alguém que esperava, ombros curvados, braços cruzados, uma postura de prontidão enquanto se encostava à parede. Sadie diminuiu o ritmo para uma caminhada e olhou para cima. As luzes de todos os seus vizinhos estavam acesas. As únicas janelas escuras eram as suas, o que talvez significasse que a pessoa ali no escuro esperava por ela. Com um suspiro decidido, enfiou a mão na bolsa para pegar as chaves e posicionou a mais afiada entre os dedos. Sadie fora pega de surpresa antes, o suspeito de um caso de drogas insatisfeito, e jurara nunca deixar isso acontecer de novo. Disse a si mesma para manter a calma, continuar andando no mesmo ritmo, mesmo com a adrenalina correndo sob a sua pele. Sua mente vasculhava todos os casos antigos que ela havia arquivado, a lista de conhecidos questionáveis, qualquer pessoa que pudesse ter decidido que aquela noite seria a oportunidade perfeita para um acerto de antigas contas. Ela deu uma olhada dissimulada nos carros estacionados na rua, perguntando-se em qual, se é que havia algum, um cúmplice a espreitava, e lembrou, com uma sensação de desalento, que deixara seu celular lá em cima carregando. Quando se aproximou, a intensificação instintiva do medo foi superada pela irritação. Sadie não estava com vontade de fazer o jogo de outra pessoa, não depois da noite que tivera. Trincou os dentes e gritou para o estranho: "Está me procurando?" A pessoa virou-se rapidamente. "Achei que você tivesse ido embora." Era a voz de mulher. A luz do lampião iluminou seu rosto de laranja e, como Sadie nem de longe tinha a idade nem a mesma experiência de Donald, sabia que sua surpresa se mostrava óbvia. "Eu fui", balbuciou. "Estou de volta, voltei hoje." Nancy Bailey deu um breve sorriso. "Então, cheguei na hora certa, hein? Você se importa se eu entrar?" Sadie hesitou. Deus, sim, ela se importava. Uma visita da mãe de Meg Bailey era a última coisa de que precisava, enquanto tentava não ser notada pela inquisição de seus superiores. Podia imaginar exatamente o que aconteceria se continuasse ligada ao caso Bailey. "Você me disse para manter contato", justificou-se Nancy, "para avisá-la se eu pensasse em alguma coisa." Idiota. Sadie se amaldiçoou por ser uma tola. Lembrava-se de ter pedido isso quando ela e Donald terminaram sua última visita a Nancy, avisando-lhe que o caso seria arquivado e que o envolvimento da polícia na situação de sua filha estava encerrado. "Tenho certeza de que compreende, Sra. Bailey, que não podemos sair em busca de todos que decidem tirar umas férias sem avisar ninguém." Fora Donald quem dera a notícia e Sadie ficara ao lado dele assentindo. Somente quando já estavam na rua, ela disse que tinha esquecido seu caderno lá em cima
e correu de volta para bater à porta de Nancy. Idiota. Sadie estava furiosa consigo mesma. Mas o que poderia fazer agora? Entre, disse abrindo a porta da frente e conduzindo a mãe de Meg para dentro do prédio. Sadie deu uma olhada por cima do ombro, esperando ver um dos espiões de Ashford fazendo anotações. Em seu apartamento, a televisão ainda murmurava e a planta morta continuava morta. A iluminação era sinistra ou romântica, dependendo do ponto de vista. Sadie tirou apressadamente as coisas de cima do sofá. A bolsa para passar uma noite fora, as roupas espalhadas, as cartas e as malas diretas que ela havia jogado ali antes, e as empilhou na mesa de centro. Fique à vontade, vou me secar, não demoro nem um minuto. Em seu quarto, praguejou baixinho, enquanto lutava para tirar a camisa molhada e vasculhava a gaveta em busca de uma nova. Secou os cabelos com uma toalha, enxugou o rosto e respirou fundo. Não era bom ter Nancy em seu apartamento, não havia dúvida, mas ela poderia pelo menos tirar proveito da situação e usar a oportunidade para terminar aquela relação de uma vez por todas. Com um suspiro profundo e decisivo, voltou para a sala de estar. Nancy estava no sofá, tamborilando de leve na coxa de seu jeans desbotado enquanto esperava. Sadie ficou impressionada ao ver como ela parecia vulnerável, tão jovem. Tinha apenas 45 anos. Os cabelos louros caindo retos, atrás dos ombros, a franja longa e sem corte. Posso lhe oferecer um chá, Nancy? Seria ótimo. Uma rápida análise na cozinha revelou que ela estava sem chá. Que tal um uísque? Isso seria ainda melhor. Sadie se lembrou de quanto gostava de Nancy. Em outra vida poderiam ter sido amigas. Isso era parte do problema. Pegou 2 copos e os levou para a mesa de centro junto com Johnny Walker. Sabia o que devia fazer, recusar-se a conversar sobre o desaparecimento, entre aspas, de Meg, comportar-se como se para todos os efeitos a filha de Nancy tivesse acabado de sair e houvesse todas as chances de que voltasse para casa ao fim de uma quinzena. Dizer algo como: você já teve notícias de Meg? Mas assim que abriu a boca para fazer isso, tornou a fechá-la. Tinha sido uma defensora tão veemente da teoria de que Meg fora vítima de um crime que soaria incrivelmente falsa. Resolveu deixar Nancy falar primeiro. Serviu o uísque e estendeu um copo a ela. Então, disse Nancy, dei uma olhada nas pessoas que estão se mudando para o apartamento de Meg. O apartamento delas, agora. O homem de quem ela alugava decidiu vendê-lo, rápido e sem alarde, como se minha Meg nunca tivesse existido. Você foi ver os novos donos? Eu queria ter certeza de que eles sabiam o que aconteceu lá só por garantia. Ela não deu mais detalhes, mas não precisava. Sadie entendia o que ela queria dizer. Só para o caso de Meg voltar. Ela podia imaginar a conversa. Pela experiência de Sadie, a maioria das pessoas não gostava da notoriedade de comprar e morar em um lugar que fizera parte de uma investigação criminal, embora supusesse que o abandono de crianças fosse preferível a uma cena de assassinato. E perguntou: como foi? Eles foram legais, jovens recém-casados, sua primeira casa. Ainda estavam desempacotando, mas me convidaram para tomar uma xícara de chá. E você aceitou? Claro. Claro, a fé de Nancy em Meg era feroz, igualada apenas pelos esforços que tinha que empreender para provar que estava certa que a filha não tinha abandonado a própria filha. Queria vê-lo por dentro só mais uma vez. Ela não estava lá, entretanto, minha Meg. Era um lugar diferente sem as coisas dela. As coisas de Meg estavam todas encaixotadas.
Sadie sabia, empilhadas no quarto extra de Nancy, o que ela havia montado para Caitlin. Nancy parecia que ia chorar e Sadie não sabia o que dizer. Não tinha sequer uma caixa de lenços para colocar de forma significativa na mesa de centro entre elas. Sei que não faz sentido, prosseguiu Nancy. Sei que foi uma coisa estúpida. Eles foram legais, me perguntaram sobre ela, mas eu via em seus rostos que estavam com pena de mim e acharam que eu era louca. Uma velha louca e triste. Sei que foi, idiota. Foi, idiota. Um casal menos tolerante poderia chamar a polícia. Nancy poderia ter sido acusada de assédio ou mesmo invasão. Mas era compreensível também. Sadie pensou em Loines, ainda mobiliada 70 anos após o desaparecimento de Theo, e no relato de Clive sobre Eleanor e Devane voltar ano após ano, apenas para estar no lugar onde seu filho fora visto pela última vez. Era a mesma coisa, só que Nancy não podia se dar ao luxo de manter um santuário para a filha desaparecida. Tudo o que tinha era um quarto extra, cheio de caixas e móveis baratos. Como está Caitlin? Perguntou, mudando de assunto. Isso trouxe um sorriso ao rosto de Nancy. Ela está bem, a florzinha, sente falta da mãe. Não a vejo tanto quanto gostaria. Eu realmente sinto muito por ouvir isso. Ela sentia mesmo. Quando entrevistara Nancy pela primeira vez, Sadie tinha ficado impressionada pelo número de fotografias emolduradas da menina, exibidas em seu apartamento. Em cima da televisão, penduradas na parede, de pé, entre outras fotos na estante. Aparentemente passaram muito tempo juntas antes que Meg sumisse. Nem se costumava cuidar de Caitlin quando Meg estava trabalhando. Sinto que perdi as duas. Nem se brincou com a borda de uma almofada no sofá de Sadie. Mas você não perdeu. Acho que Caitlin precisará de você mais do que nunca. Não sei onde me encaixo. Cat tem uma vida nova. Eles decoraram um quarto, especialmente para ela na casa de Steve, cheio de brinquedos, uma cama nova com coxa da Dora Aventureira. Dora é sua favorita. Eu me lembro, disse Sadie, imaginando a menininha no corredor, sua camisola rosa da Dora. A lembrança provocou uma dor aguda em seu peito e ela podia ver quanto machucava Nancy pensar que sua filha tinha sido tão facilmente substituída no coração da menina. Ela é uma criança. As crianças gostam de brinquedos e personagens de TV, mas sabem o que realmente importa. Nancy suspirou e afastou a franja do rosto. Você é uma boa pessoa, Sadie. Não sei por que eu estou aqui, eu não deveria ter vindo. Vou acabar metendo você em encrencas. Sadie não disse que isso já tinha acontecido. Em vez disso, encheu os copos. Creio que esteja trabalhando em outra coisa agora. Não há descanso para os ímpios. Sadie considerou esboçar o caso Devane, só para mudar de assunto, mas decidiu que a semelhança, uma pessoa desaparecida nunca encontrada, seria contraproducente, e Nancy não estava realmente ouvindo, ainda estava pensando em Meg. Sabe o que não faz sentido? Disse Nancy, pousando o copo e esticando os dedos. Por que Meg teria deixado Caitlin depois de todas as dificuldades que enfrentou para tê-la? Para concebê-la, você quer dizer? Sadie ficou ligeiramente surpresa. Era a primeira vez que ouvia falar de questões de fertilidade. Meu Deus, não. Eles só precisavam olhar um para o outro, aqueles dois. Eles tiveram que apressar o casamento, se é que me entende. Não, estou falando sobre depois de se divorciarem, da guarda. Meg precisou se esforçar muito para provar que era uma boa mãe. Precisou conseguir declarações de testemunhas, se apresentar ao serviço social, que fazia visitas e tomava notas. Sendo tão jovem, os tribunais tinham algumas convicções,
Mas ela estava determinada a não deixar Kathleen ir. Ela me disse: Mamãe, Cat é minha filha e o lugar dela é comigo. Nancy olhou para a Sadie com uma expressão de súplica. De alguma forma triunfante. Você não vê? Parecia dizer. Por que ela passaria por tudo isso só para ir embora? Sadie não teve coragem de dizer a Nancy que uma batalha judicial não provava nada, que havia muito poucas separações em que os pais não lutavam com unhas e dentes pela guarda e que sua determinação muitas vezes tinha menos a ver com o desejo de ser pai ou mãe do que com uma vontade de irritar o ex. Ela vira outras pessoas leves e sãs lutarem violentamente na vara de família por porquinhos da Índia, conjuntos de talheres e o retrato que a tia-avó Mildred havia pintado de seu terrier Bilbo. Também não foi fácil. Ele tem uma situação financeira muito melhor que a de Meg e se casou de novo. Ela temia que os tribunais decidissem que 2 adultos em casa, uma mãe e um pai, era melhor do que um. A juíza acertou no final, no entanto. Viu que minha Meg era uma boa mãe, e ela era uma boa mãe. Eu sei o que Steve lhe disse. Aquele negócio de ela ter esquecido de buscar Caitlin na creche, mas foi um mal entendido, ela só se atrasou porque tinha começado em um novo emprego e, assim que percebeu que ia ficar apertado, eu comecei a ajudar. Meg era uma mãe incrível. Quando Cat fez 2 anos, tudo o que ela queria era uma viagem para a praia. E foi o que planejamos fazer no seu aniversário. Tínhamos prometido e falado sobre isso por semanas. Mas no dia anterior ela ficou doente, uma febre toda mole e tristinha. Sabe o que Meg fez? Trouxe a praia até Cat, buscou no depósito do trabalho, restos de materiais e passou a noite inteira fazendo ondas de celofane e papelão, peixes, gaivotas e conchas para Cat catar. Fez um teatro de fantoches só para a filha. Os olhos azuis de Nancy brilharam com a lembrança. Sadie retribuiu o sorriso dela, mas o seu estava temperado com pena. Entendeu por que Nancy viera essa noite e isso a deixou triste. Não houve avanço no caso. Ela simplesmente queria falar sobre Meg e, em vez de procurar um amigo ou um parente, escolhera Sadie como sua confidente. Não era incomum que, durante as investigações, os membros da família da vítima desenvolvessem um vínculo anormalmente forte com o policial responsável. Sadie achava que alguém cuja vida fosse virada de cabeça para baixo pelo choque e o trauma de um crime inesperado se agarrava à pessoa que parecia representar soluções de segurança, que parecia estar no comando e ser capaz de consertar as coisas. Só que Sadie não era mais responsável por encontrar Meg e com certeza não era capaz de consertar as coisas, não para Nancy Bailey, nem para si mesma. Sadie olhou para o relógio digital do forno. De repente fora atingida por uma onda de cansaço extremo. O dia fora longo e cansativo. Acordar naquela manhã na Cornualha parecia algo que tinha acontecido com outra pessoa havia muito tempo. Sentia pena de Nancy, mas estavam pisando sobre um terreno antigo que não ia fazer bem a nenhuma das duas. Ela juntou os copos vazios perto da garrafa de uísque. Nancy, olhe, desculpe, não quero ser rude, mas estou muito cansada. A outra mulher assentiu rapidamente. Claro que está, desculpe. Eu só fico travada, sabe? Eu sei. E houve um motivo para eu ter vindo aqui hoje. Ela tirou algo do bolso, um pequeno caderno de couro. Tenho revisto as coisas de Meg apenas para o caso de encontrar uma nova pista. E vi no diário dela que minha filha saiu para jantar com um homem chamado M.T. Estava ali o tempo todo, mas eu não entendi o que era. Lembro agora, ele era um novo colega de trabalho.
Ela estava apontando para as iniciais com uma unha roída até o sabugo. Você acha que esse cara, esse MT, poderia estar envolvido? Que ele teve alguma coisa a ver com o seu desaparecimento? Nem se olhava para ela como se Sadie tivesse enlouquecido. Não, sua boba, acho que ele é a prova de que ela não foi a lugar algum, não por vontade própria. Meg nunca teve um namorado. Não, desde que ela e Steve se separaram. Ela não achava certo confundir Cat ao levar outros homens para dentro de casa. Mas esse era diferente, esse MT. Ela me falou dele, entende, mais de uma vez. Mãe, disse ela. Ele é tão bonito, muito gentil e engraçado. Ela achava que ele poderia até ser o cara. Nancy, você não vê? Porque ela iria embora justo quando tudo estava se acertando. Sadie podia pensar em inúmeras razões, mas motivos pouco importavam naquele momento. Era como Donald sempre dizia, pensar sobre o motivo era uma distração. Elas não viam o que estava bem na sua frente se não pudessem explicá-lo imediatamente. Tudo o que importava era que Meg tinha ido embora. Havia provas irrefutáveis. Havia um bilhete, Nancy. Bilhete. Nancy gesticulou com a mão frustrada. Você sabe o que penso desse bilhete. Sadie sabia o que Nancy pensava. Ela achava que não valia nada. Como era de prever, Nancy estava convencida de que o bilhete era uma farsa. E isso, apesar de ter sido dito inúmeras vezes por mais de um grafologista, com altos graus de certeza que a mensagem tinha sido escrita por Meg. Não faz sentido, disse Nancy. Se a conhecesse, concordaria. Sadie não conhecia Meg, mas havia uma série de coisas que ela sabia. Sabia que havia um bilhete, sabia que Caitlin estava com fome e assustada quando a encontraram, sabia que a menina estava feliz e segura agora. Sadie olhou para Nancy, sentada do outro lado da mesinha, com o rosto sofrido pelo esforço de inventar infinitas possibilidades para o que poderia ter acontecido com Meg. Parecia que o cérebro humano tinha uma capacidade criativa ilimitada quando desejava muito alguma coisa. Ela pensou novamente em Eleanor Edevane, cujo filho também havia desaparecido. Em nenhum lugar nas anotações de Clive havia evidências de que ela fizera sugestões alternativas sobre onde seu filho poderia estar. De fato, Clive disse que tinha se comportado com elegância, que deixara silenciosamente a polícia fazer seu trabalho, que seu marido a tinha impedido de desmoronar e ajudar nas buscas, que ela havia se recusado a anunciar uma recompensa mais tarde. Porém, dera dinheiro à polícia em agradecimento por seus esforços. De repente, esse comportamento pareceu a Sadie muito pouco natural. Diferentemente da crença feroz de Nancy Bailey de que a polícia estava errada e de suas incansáveis tentativas de encontrar novos caminhos para a investigação, de fato, a passividade de Eleanor Edevane podia quase ser lida como mais uma evidência de que ela já conhecia o paradeiro do filho. Clive com certeza não tinha pensado assim. Ele estava convencido de que ela fazia um tremendo esforço para se controlar e só desmoronou com a tragédia do suicídio de seu amigo Llewellyn. Mas nem sempre se podia contar com os detetives envolvidos na investigação para olhar além do relacionamento pessoal que haviam criado com as famílias, especialmente um jovem policial em início de carreira. Sadie se sentou em silêncio, sua mente de repente ativa, passando por cima das possibilidades. A doação à polícia era, na verdade, algum tipo de pedido de desculpas
por desperdiçar seu tempo e seus recursos em uma busca que ela sabia que seria infrutífera? À procura de um menino que já estava morto? Que talvez já tivesse enterrado no solo, já estivesse enterrado no solo de Linus? Na floresta, talvez, que dava à casa total privacidade? Sinto muito, você está cansada, melhor eu ir. Sadie piscou. Perdida em seus pensamentos, quase tinha esquecido a visitante. Nancy pendurou sua bolsa no ombro e se levantou. Foi gentileza sua me receber. Nancy. Sadie parou. Não tinha certeza do que dizer. Lamento que o resultado não tenha sido diferente. Sinto muito por ter decepcionado você. Ela não era de abraçar, e mesmo assim, naquele momento, Sadie sentiu um desejo irresistível de abraçar a outra mulher, e foi o que fez. Depois que Nancy saiu, Sadie ficou um tempo sentada no sofá. Ainda estava cansada, mas sua mente estava muito inquieta para dormir. Amaldiçoou-se por ter devolvido aquela dissertação, escapadas ficcionais, antes de sair da Cornualha. Um bom sedativo agora seria útil. A tristeza da outra mulher, a solidão e a evidente traição que sentia diante da fuga da filha deixaram um eco sombrio no apartamento. Era uma pena que ela se sentisse afastada de Caitlin, mas Sadie estava contente que a menina tivesse um pai amoroso, com uma segunda esposa, preparada para assumir a filha de outra mulher. Havia algumas pessoas boas no mundo, pessoas como Bert e Ruth. Naquele verão, quando Sadie descobriu que estava grávida, houve uma terrível série de discussões com seus pais. Eles tinham sido inflexíveis quanto a que as pessoas não devem saber e tinham exigido que ela cuidasse disso o mais rápido e silenciosamente possível. Sadie ficara confusa e assustada, mas recusara. As coisas tinham piorado. Seu pai gritara e a ameaçara. E, por fim, ela não conseguia se lembrar agora, se fora ele ou ela quem dera o ultimato. Sadie saiu de casa. Foi quando o serviço social se envolveu, perguntando se havia alguém com que ela pudesse ficar enquanto as coisas esfriavam. Família ou amigos que pudessem recebê-la. De início, Sadie dissera que não. Só depois de pressionarem foi que ela se lembrou dos avós, a quem costumava visitar quando era mais nova. Lembranças vagas lhe ocorreram. Da viagem para Londres, dos assados dos almoços de domingo e do pequeno jardim murado. Houvera uma briga, ela lembrou. Era comum que seus pais, como muitas das pessoas tacanhas e inflexíveis, brigassem com os outros e sua mãe rompera com os pais dela quando Sadie tinha 4 anos. Sadie ficou nervosa quando encontrou Bert e Ruth outra vez depois de tantos anos. As circunstâncias do reencontro a fizeram se sentir envergonhada e, portanto, indignada. Ela ficou de pé, apoiada na parede da loja, tímida, fingindo estar mal-humorada enquanto o senhor e a senhora Gardiner falavam amenidades com os avós para os quais ela mal conseguia olhar. Ruth batia papo enquanto Bert permanecia em silêncio ao seu lado, com suas sábias sobrancelhas franzidas. E Sadie se concentrava em seus sapatos, suas unhas, o cartão emoldurado da caixa registradora. Qualquer coisa que não fosse os adultos bem-intencionados que haviam assumido recentemente o controle sobre o seu pequeno mundo. Foi quando ela estava ali olhando para o cartão postal, uma fotografia em sépia de um portão de jardim em algum lugar, que sentiu o bebê chutar pela primeira vez. Como se compartilhássemos o segredo mais incrível. Aquela pessoinha minúscula e escondida e eu. Eleanor escrevera a Anthony no papel com bordas de era. Foi exatamente assim que pareceu a Sadie, apenas os dois contra o mundo. Foi então que se insinuou pela primeira vez,
A ideia de que talvez ela pudesse ficar com seu bebê, que talvez tudo estivesse bem, enquanto estivessem juntos. Não fazia sentido nenhum prático. Aos 16 anos não tinha renda nem perspectivas. Não sabia nada sobre cuidar de uma criança. Ela mesma ainda era uma, mas o desejo foi tão forte que a deixou sem sentidos por algum tempo. Hormônios. Foi o que as enfermeiras lhe disseram. Com um suspiro, pegou a pilha de correspondências na mesa e começou a separar o que era a conta e o que ia para o lixo. Tinha quase terminado quando chegou a um envelope que não era nenhuma coisa nem outra. Seu endereço estava escrito à mão, a letra imediatamente reconhecível. E, por uma fração de segundo, Sed pensou que devia ser a mesma carta que tinha devolvido na semana passada, que o carteiro se enganara e entregara de novo a ela, e não ao remetente. Então percebeu que, claro, era uma nova carta que Charlotte Sutherland havia escrito de novo. Ela se serviu de um uísque. Uma parte de Sed não queria abrir o envelope, mas a outra parte queria ver o que estava escrito. A parte curiosa ganhou. Geralmente ganhava. A primeira metade da mensagem era muito semelhante à anterior, formal e educada, explicando quem ela era e contando um pouco sobre si mesma, suas realizações e hobbies, do que gostava e do que não gostava. Mas, quando Sed chegou ao último parágrafo, notou que a escrita perdia a firmeza, tornando-se irregular. Um par de linhas em particular chamava atenção. Por favor, responda. Não quero nada de você, só quero saber quem eu sou. Não me reconheço, me olho no espelho e não sei mais quem sou. Por favor. Sed deixou cair a carta como se queimasse sua mão. As palavras soaram verdadeiras. Poderiam ter sido suas 15 anos antes. Lembrou-se vividamente da dor de sentir que já não se reconhecia. De olhar no espelho da casa de Bert e Ruth, o inchaço de sua barriga antes reta, a sensação de outra vida se movendo lá dentro. Pior, porém, foi depois sua pele carregando as marcas da experiência que tivera. A esperança de tornar a ser como antes e a percepção, quando era tarde demais, de que era impossível voltar atrás. No hospital, elas eram aconselhadas a não dar nome a seus bebês. Era mais fácil assim, ao que parecia, e todo mundo estava muito preocupado que as coisas fossem fáceis. Ninguém queria uma cena. Eles tinham que lidar com isso de vez em quando. A enfermeira lhe contara, não importava quão cuidadosos fossem. Era inevitável ela continuara com aquela sabedoria tranquila. Independentemente da qualidade de seu sistema, sempre havia algumas cenas. Houve uma menina de cabelos escuros e aparência italiana, cujos gritos Sed ainda ouvia de vez em quando. Eu quero meu bebê, me dê meu bebê. Disparando pelo corredor pintado de branco, seu vestido franzido e os olhos selvagens. Sed não tinha gritado, ela mal falara. E quando Bert e Ruth foram buscá-la, quando tudo acabou, ela desceu aquele corredor com suas roupas velhas e seus olhos na porta, como se nada tivesse acontecido e todo o episódio pudesse ser deixado para trás, naquele quarto verde pálido, com uma fissura no formato do rio Nilo na parede. Em seu trabalho, Sed tinha lidado com mães jovens e sabia que atualmente as agências trabalhavam com as mães para arranjar as adoções. Elas eram autorizadas a ver e dar nome a seus bebês após o nascimento, passar um tempo com eles. Em alguns casos era possível receber notícias sobre o desenvolvimento de seus filhos e até mesmo visitá-los.
Mas as coisas eram diferentes naquela época. Havia mais regras diferentes. Enquanto estava deitada na cama, o braço ainda conectado a um monitor na mesa ao lado, enfermeiras movendo-se de um lado para outro, na grande agitação que se segue ao nascimento de um bebê, ela havia segurado em seus braços um pacote estranho e quente de membros magros, barriga arredondada e bochechas que pareciam de veludo. 90 minutos. Sadie segurou sua bebê por 90 minutos, antes dela ser levada. Uma pequena mão trêmula e assustada saindo do cobertor listrado de branco e amarelo, no qual estava embrulhada. Era a mesma mãozinha milagrosa que Sadie passara a última hora e meia, acariciando e embalando, que tinha se fechado firmemente ao redor de seu dedo, como se para reivindicá-la, e por um momento um enorme vazio se abriu no quarto entre elas. Para lá fluíram todas as coisas que Sadie queria dizer àquela menina, as coisas que queria que ela soubesse sobre a vida e o amor, o passado e o futuro, mas as enfermeiras tinham um sistema e antes que Sadie pudesse pensar, muito menos falar, o pacotinho desapareceu. O eco de seu grito ainda fazia Sadie tremer às vezes. O calor daquela mãozinha minúscula a fazia acordar suando frio. Mesmo agora, ali em sua sala de estar, ela estava fria, muito fria. Sadie tinha quebrado apenas uma das regras do hospital. Ela dera um nome à sua filha. As cervejas com Donald, o uísque com Nancy, o sufocamento dos pensamentos sentimentais a desgastaram, e embora fossem apenas 9h30, Sadie devia ter cochilado, pois a próxima coisa de que se deu conta foi seu celular tocando. Ela piscou na luz fraca de seu apartamento, tentando lembrar onde havia deixado o maldito aparelho. O carregador. Sadie tropeçou para atender, trazendo a mente de volta à clareza. Sua cabeça estava cheia de bebês, bebês perdidos, bebês adotados, bebês abandonados, talvez até um bebê assassinado. Pegou o celular e viu um monte de chamadas perdidas na tela, todas de um número que não reconhecia. Alô? Detetive Sadie Sparrow? Sou eu. Meu nome é Peter Obel. Trabalho como assistente da escritora A.C. Devane. Alice. Sadie sentiu uma onda de adrenalina. De repente ela estava muito acordada. Ok. Lamento ligar tão tarde, mas é um assunto delicado e eu não queria deixar uma mensagem. Aquele era o momento em que ele ameaçava tomar as providências legais se ela não deixasse sua patroa em paz. A senhora Devane recebeu suas cartas sobre o desaparecimento de seu irmão Theo e me pediu que ligasse para você. Ok. Ela gostaria de marcar um encontro para conversar com você sobre o caso. Sexta-feira, ao meio-dia, está bom?